Supremo não é competente para julgar cidadão comum, para julgar originariamente ex-presidente da República, ex-deputado federal, ex-senador. O senhor vê, então, nessa decisão de Moraes, censura. Em quais pontos exatamente, ministro? Quando ele proíbe a participação em rede social. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês as falas de um ministro, de um ex-ministro. Esse daqui tem moral, responsabilidade, esse daqui de fato sabe o que está dizendo e foi contra as arbitrariedades de Alexandre de Moraes. Deu uma tacada mesmo na cabeça. Enquanto Alexandre de Moraes está pisando, cuspindo, humilhando os deputados, rasgando a Constituição, o ex-ministro Marco Aurélio vai falar a verdade. Eu quero expor aqui para vocês essa entrevista onde ele falou das ilegalidades de Alexandre de Moraes e que Alexandre de Moraes, além de estar fazendo coisas ilegais, rasgando a Constituição, com a conivência do Senado Federal, dos deputados e com o aplauso e pode-se dizer o passar da mão do presidente na cabeça dele, é lógico, porque o presidente está adorando isso que ele está fazendo. Enquanto, pelo amor à democracia, pelo bem da democracia, eles afundam o país, porque é exatamente isso que está acontecendo. Pelo bem da democracia, eles estão afundando o país. Mas eu vou deixar essas falas do Marco Aurélio. Vamos reagir a esse vídeo. Veja só o que é um ministro que tem competência, um ministro que tem respeito à Constituição e que ainda tem amor à pátria. Porque isso é que é ser um brasileiro de verdade. Vamos analisar alguns pontos da fala dele e nós vamos fazendo alguns comentários de acordo com o que ele for falando. Bora ver. O senhor vê, então, nessa decisão de Moraes, censura. Em quais pontos exatamente, ministro? Quando ele proíbe a participação em rede social, quando ele proíbe e aí passa a penar o cidadão, que o cidadão mantenha um diálogo com terceiros e impõe, pior do que isso, impõe a um ex-presidente da República algo que é humilhante, que é o uso tornozeleira. Essa foi a estratégia de Alexandre de Moraes, colocar a tornozeleira em Bolsonaro para humilhar. Humilhar. Era exatamente isso que ele queria fazer, que ele fez, e Bolsonaro deixou mesmo claro. E ele fez isso para me humilhar. Porque quem recebe tornozeleira eletrônica, quem é? É traficante, quem já tirou a vida de outro, é pessoas que já cometeram criminalidade e que estão em uma semi-aberta. Vai para casa com a tornozeleira no pé. Aí ele coloca isso em Bolsonaro para mostrar para o Brasil e para o mundo o quão perigoso é o ex-presidente da República. Era essa a ideia que ele queria, era essa a mensagem que ele queria e que quer passar para o Brasil. Claro que nós não engole essa bobaiada toda que ele está fazendo, né? Para quê? Qual é o receio dele fugir? Não pode haver esse receio. Em direito penal, o meio justifica o fim, jamais o fim ao meio, sob pena de termos aí a Babel, de termos um contexto que não se mostrará harmônico com a Constituição Federal. Inclusive, eu tenho lido o noticiário e ele não definiu bem o alcance dessa censura prévia. Censura, considerada os ares democráticos da Constituição de 1988, é inimaginável. Qual é a medula do Estado? A liberdade de expressão. Agora, prejudicados, sim, podem entrar com ação visando responsabilizar quem direito penalmente e civilmente. Duas coisas que Alexandre de Moraes deixou bem claro. Ele quer a censura e ele não quer a liberdade de expressão. O Lula já disse que queria regular as redes. O Alexandre de Moraes não quer que o povo seja livre. Você pode até ter a expressão, agora a liberdade não. Essa aqui é a verdade. Então, a censura, que é uma das coisas que os ministros que dizem defender a democracia, eles estão fazendo isso assim na cara de todo mundo. E eu acho interessante, o que é mais interessante é que os jornalistas brasileiros veem, eles noticiam, eles falam sobre isso, mas é como se nada tivesse acontecendo. É pelo bem da democracia. Alexandre de Moraes é o quê? Passando pano na cabeça dele. Mal sabe eles que no futuro isso vai pegar cada um.
Jornalistas sendo presos, jornalistas tendo suas páginas derrubadas, sendo caçados e tal, aquela coisa toda, né? Infelizmente essa é a realidade. Os esquerdistas ficam aplaudindo essas atitudes ilegais de Alexandre de Moraes. Lá na frente eles vão ser pegos, por isso que eles estão aplaudindo, e eles vão se arrepender muito. Eu não vejo com bons olhos e fico muito triste, porque o desgaste do Supremo, o desgaste institucional é enorme. Alexandre de Moraes quer lá saber de desgaste de Supremo. Alexandre de Moraes, ele acha que ele é o Supremo. Ele não quer saber da instituição, não. O que começa errado não pode acabar bem. E começou errado considerada a competência do Supremo. A competência do Supremo está na Constituição Federal. E o preceito é exaustivo. Supremo não é competente para julgar cidadão comum, para julgar originariamente ex-presidente da República, ex-deputado federal ou ex-senador. Basta que indaguemos o atual presidente, quando respondeu criminalmente, ele o fez aonde? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. A legislação não mudou. Por que o ex-presidente Bolsonaro está a responder no Supremo? Isso é inexplicável. E a história em si é impiedosa, vai cobrar essa postura do Supremo, inclusive quanto àqueles que participaram das arruaças de 8 de janeiro. Arruaça não, ministro Marco Aurélio, porque Alexandre de Moraes, esses dias, ele disse que aquilo ali não foi baderna. Aquilo ali era os golpistas, não era baderneiros. Então, o senhor está falando de arruaça que os baderneiros fizeram, mas se Alexandre ver suas falas, ele vai dizer que aquilo ali foi os golpistas. Então, é inacreditável e essa é a realidade do Supremo Ministro Alexandre de Moraes. É assim que ele faz a leitura, né? São cidadãos comuns. Interessante também é que ele lembrou bem. Quando Lula era um ex-presidente, ele foi para a primeira turma, foi julgado por um juiz federal, sendo ex. E esse agora, que é ex também, o Bolsonaro, ex-presidente, não, ele não pode ser julgado por um juiz federal. Ele tem que ser julgado pela Suprema Corte, pela última instância. Por quê? Sabe por quê? Porque querem condenar ele sem deixar ele ter para onde correr, deixar ele num beco sem saída. É exatamente isso. E ninguém diz nada, né? Isso é normal. Dentro da democracia de Alexandre de Moraes, isso está completamente normal. Quando o Supremo decide, não cabe recurso a um órgão revisor. Então, o devido processo legal fica prejudicado. Por isso. Não se avança culturalmente assim, maltratando a lei das leis, que é a Constituição Federal. Agora, o momento é de temperança, é de buscar-se a correção de rumos sem atropelo, principalmente sem partir-se como que para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. Mas nós não estamos vivendo em uma democracia, então isso é totalmente normal. Censura prévia, perseguir, prender. Não gostei desse jornalista, prende. Não gostei daquele deputado, Polícia Federal, vai lá no gabinete. Isso está acontecendo. Tá aí, Nicolas Ferreira, não tem corrupção, nunca fez nada, você não vai encontrar nada na lista de Nicolas Ferreira. Mas está sendo perseguido aí, talvez vai ter seu mandato cassado. É só do lado da direita. Isso só acontece com quem está aliado à direita, Bolsonaro. Se for da esquerda, apoiou Lula, tá tudo bem, Janones, rachadinha, aquela coisa. Não, é da esquerda, não, deixa pra lá. Não, Nicolas Ferreira é um extrema-direita. Esse daí precisa ser caçado, calado. Eles sabem analisar e ver que futuramente Nicolas Ferreira pode ser governador, senador e futuramente até presidente da República. Ele tem porte para isso. Então, mas eles querem calar de agora. Quanto mais eles restringir a direita, melhor para eles. Porque sabem que ano que vem tem eleição. Senado Federal não pode ser renovado. Porque se for renovado, se nós tivermos maioria no Senado Federal, Alexandre de Moraes pode preparar as malas e os outros se preparem também. Aí sim, aí nós vamos ver normalidade. Mas enquanto não, por isso que querem censurar, perseguir, prender os da direita enquanto é tempo. Enquanto as eleições não chegam. Isso é a democracia deles.
Hoje o senhor diz, pelas condições que estão impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, são condições comparáveis ao de um preso condenado? O preso condenado, com sentença não mais sujeita à impugnação, ele cumpre a pena. É preciso observar-se que essas medidas alcançam a dignidade da própria pessoa. O uso de tornozeleira, a proibição de sair de casa, que é praticamente uma prisão domiciliar. Vamos observar a ordem natural, que é apurar para selar da culpa no processo crime, exercido o direito de defesa, chegasse à execução do pronunciamento judicial definitivo. E não há esse pronunciamento por enquanto. O ministro Luiz Fux divergiu, agora por último, na turma, e se lá eu estivesse, eu acompanharia, divergiu quanto à utilização por um ex-presidente da República. Vamos respeitar a instituição que é a presidência da República. Utilizar como se fosse um bandido de periculosidade maior, utilizar a tornozeleira. A tornozeleira é uma apenação que digo humilhante, porque alcança a dignidade da pessoa. O Luiz Fux, da primeira turma, parece que foi o único que teve bom senso e não levou pelo lado ideológico. Não quero dizer com isso que o Luiz Fux, ele é um aliado de Bolsonaro, nada disso. Ele apenas teve o bom senso, porque é isso que um juiz de carreira, um juiz do Supremo Tribunal deveria fazer. Independente se foi indicado por Bolsonaro ou por Lula, você tem que agir com bom senso, você tem que agir dentro da lei, dentro da Constituição, dentro do que as leis manda e ordena, e não de forma ideológica, igual Flávio Dino, Carmen Lúcia, Zanin, Alexandre de Moraes, tudo, eles já estão com as cartas marcadas. Não, que a primeira turma vai julgar, vamos ver o que vai acontecer, vai haver a condenação. Não precisa nem pensar nisso, não precisa nem pensar. Será que vai haver alguma divergência? A única divergência foi o Fux, que teve o bom senso de pensar como o ex-ministro Marco Aurélio falou aqui. Tornozeleira eletrônica é para um mau elemento perigosíssimo. Uma pessoa de alta periculosidade é que tem que colocar uma tornozeleira. Por quê? Para monitorar. Mas o golpista que queria dar o golpe no Brasil, Jair Bolsonaro, tem que ser monitorado. Então é inacreditável. Só no Brasil algo nesse nível acontece com a conivência do Senado Federal, da grande parte da imprensa, dos jornalistas e de muitas pessoas, e com a conivência também da maioria dos ministros do STF. Isso aqui é a realidade. Puxando aí pelo Supremo, o senhor acha que o caminho do Supremo, o Supremo caminha para onde nesse momento? Não sei. Basta considerar que houve uma emenda regimental deslocando a competência do plenário para as turmas em processo crime. Estive 31 anos na bancada do Supremo e nunca julgamos em turma processo crime. Alguma coisa está errada. Eu espero que não se chegue a julgar processo crime individualmente, monocraticamente. Que é o que está acontecendo, né? Monocraticamente é o que eles estão fazendo todo santo dia. Como Gustavo Gauer, ele falou esses dias em um vídeo dele, que o Alexandre de Moraes, recorreram ao Alexandre de Moraes com relação ao IOF, que os deputados derrubaram, 380 deputados derrubaram o IOF. O Lula se sentiu constrangido, juntamente com o ministro da Fazenda, recorreram ao Supremo Tribunal Federal, caiu no colo de Alexandre de Moraes. O que Alexandre de Moraes fez? Com uma canetada só, pisou, humilhou, cuspiu e disse: quem manda aqui sou eu. Revogou os 380 e alguns votos dos deputados, e todos ficaram acuados, calados, ninguém disse nada, Hugo Mota não disse nada, Alcolumbre muito menos, e ficou por isso mesmo. E quanto mais os presidentes, principalmente os presidentes dessas casas, ficam calados, mais Alexandre de Moraes ganha força para fazer o que ele está fazendo. É por isso que eu digo, se não mudar o Senado Federal em 2026, Alexandre de Moraes vai continuar forte, tendo mais força ainda. Essa aqui é a verdade. Não adianta mudar somente o presidente e não mudar o Senado,
Porque se mudar o Senado, aí os ministros vão colocar um pé atrás. Agora, se não mudar, oxe, ele vai continuar fazendo pior. Aí é que a perseguição vai ser pesada mesmo. Ministro, em relação às decisões de Moraes, e neste caso específico de julgamento dessas decisões sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor acha que o que está movendo ou embasando essas decisões de Moraes, hein? Eu teria que colocá-lo em um divã e fazer uma análise, talvez mediante um ato maior, uma análise do que ele pensa, o que está por trás de tudo isso. O que está por trás de tudo isso é o ódio que ele tem de Bolsonaro, é só isso. eu digo é que essa atuação alargada do Supremo... Eu não digo do Supremo, do Alexandre de Moraes. E uma atuação tão incisiva implica desgaste para a instituição. Eu vou fazer uma pergunta. Indagando a uma pessoa do povo, você gostaria de ser julgado hoje pelo Supremo? A resposta vai ser negativa. Eu, por exemplo, quando era integrante do Supremo, se me envolvesse em um sinistro, em um desastre de carro com vítima, eu responderia junto ao Supremo. Mas hoje, como ex-ministro do Supremo, o meu foro, o meu juiz natural é a primeira instância. E a primeira instância com a possibilidade de, havendo uma decisão com a qual não concorde, recorrer a um órgão revisor. O devido processo legal fica prejudicado. Pois é, a lógica deveria ser essa, né? Quem danado vai querer ser julgado pelo Supremo? Né? Se acontece alguma coisa comigo ou com você, nós vamos ser julgados por um juiz natural, um juiz municipal, um juiz estadual, federal, né? Agora, já pensou? Acontece, como o exemplo que ele disse aqui, acontece, eu estou dirigindo, acontece um acidente, bati numa pessoa por acidente e a pessoa morreu. Lá vai eu, está na última instância, no Supremo Tribunal Federal, e lá no Supremo Tribunal Federal o juiz não gosta muito da minha cara e me dá a sentença, 50 anos de prisão. Para onde eu vou recorrer? Não tem mais o que fazer. Então, o certo é cumprir a lógica certinha. Vai para um juiz de primeira instância. E se lá o juiz agiu de forma que não era legítima, recorre. É assim que funciona. Última instância, vai correr para onde? Se, infelizmente, parece que o juiz... a Suprema Corte sendo a última instância, pronto, você está num beco sem saída. O que eles decidirem está decidido. Se o juiz da última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, disser você vai pegar 100 anos, é 100 anos e acabou-se. Não tem mais o que fazer. Vai recorrer para onde? Para a ONU, para os direitos humanos, Estados Unidos, pedir alguma coisa, um asilo, é só se for. Essa é que é a triste realidade. Por que o senhor acredita, então, que os ministros têm acompanhado na turma, em maioria, as decisões de Moraes? Porque Fux ficou voz isolada. É um espírito de corpo que não deveria haver. Quando formei no colegiado, me manifestava espontaneamente, segundo o meu convencimento, não me importando em somar voto. Não há campo para solidariedade no órgão julgador. Cada integrante do órgão julgador deve atuar com absoluta independência, evidentemente acompanhando o colega. Isso não existe mais. No que se convencer do acerto da proposição desse colega. O senhor vê alguma previsão, assim, alguma perspectiva de mudança de cenário nesse comportamento da Corte a partir do momento que houver mudança na presidência em setembro? Se sim, por quê? O presidente, ele é um coordenador dos trabalhos. Ele não é um superior hierárquico. E cada qual é que tem que compreender a envergadura da cadeira e a importância dos atos que pratique. E aí praticar atos afinados com a legislação, com o arcabouço normativo. Eu repito, o Supremo hoje está na vitrine e é alvo de imensas críticas. Eu, por exemplo, saio, as pessoas me reconhecem na rua, eu nunca fui hostilizado como juiz, e reclamam do Supremo. Eu quero ver qual é hoje. Eu acho que a única exceção para sair na rua pode ser o Mendonça.
Eu acho que ele, o Nunes Marques e talvez o Fux. Agora, dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, qual é o que tem a coragem de sair na rua hoje, com a cara limpa, passear numa praça, ir numa praia, num shopping, num restaurante? Qual é o que tem a moral e a coragem de fazer isso? Se forem, já sabem, vão ser hostilizados, vaiados. Vão ser. E o pior de tudo isso é que se eles forem e for indagado por algum cidadão comum, porque parece que eles não são um cidadão comum, eles são um quase semideus. Eu acho que alguns deles se sentem um semideus, porque se eles saírem na rua e eu tecer uma crítica contra eles, eu vou ser preso na hora. Eu vou ser preso, vou pegar prisão perpétua. Pode acontecer, porque eles se sentem intocáveis. Eles não estão ali para cumprir a lei. Eles acham, eu digo eles, alguns, acham que eles são a lei. Eles mandam, desmandam, perseguem. Então, eles não saem, porque se saírem vão ser vaiados. O ministro Marco Aurélio disse, eu saio. Sim, Marco Aurélio, porque você tem bom senso. Qual é dos outros que tem um senso crítico desse? Nenhum. Então, o Marco Aurélio ele pode sair na rua. O Joaquim Barbosa ele pode sair na rua. E alguns outros ali, que já foram, né? Porque os que estão lá, duvido, não sai um. Um que eu vejo em algum lugar, assim, na igreja, né? É o André Mendonça. Os outros, ninguém vê a cara deles ali. Então, eu acho que é um trabalho meio maldito esse deles. Um trabalho meio maldito porque eles vivem em um isolamento. Agora eles só saem quando vão para outros países. E por incrível que pareça, não vão poder, a maioria deles, entrar nos Estados Unidos. Pronto. Eles podem estar livres para andar numa praça, num shopping, em algum lugar, quando vão para outros países. França, Portugal, Espanha. Então, ali eles até têm uma certa liberdade se não houver brasileiro por lá. Porque se houver, já sabe, né? Mas, Estados Unidos, ó, esqueça. Eu tô achando bom que essa lei Magnitsky venha e pegue cada um que está agindo de forma ilegal, que está agindo de forma arrogante e soberba. Não tô aqui desejando o mal dos ministros. Eu tô aqui, eu quero que eles paguem pelas ilegalidades. Eles têm que julgar. Não, se Bolsonaro errou, sentença nele. Essa é que é a verdade. Agora, peraí. Você não pode colocar seus sentimentos para julgar uma pessoa. Você tem que pegar a lei. Eu não gosto dessa pessoa, mas eu não vou colocar meus sentimentos nem minhas emoções nesse julgamento. Eu vou ver o que a lei vai dizer. Assim deveria ser, mas não é isso que está acontecendo. Eles procuram imputar crime onde não existe, estão sustentando a narrativa de golpe até hoje, e vão julgar Bolsonaro por algo que eles acham que criaram na cabeça deles que houve uma tentativa de golpe. É inacreditável. Só nessa Brazuela isso acontece. Triste, vergonhoso e lamentável, mas essa é a realidade. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, curtir, comentar e compartilhar. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.